Então, mitose tem 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem que decorar isso? Tem, sim, senhoras. Certo? Além de decorar as etapas, você tem que decorar o que acontece em cada etapa. Certo? Então, vejam. Vejam uma célula no estágio de prófase, como ela é. A prófase, ela está começando, a célula vai estar começando no seu processo de divisão. Então, a gente tem aí, por exemplo, o núcleo, né? Vocês estão vendo o núcleo, vocês estão vendo... Deixa eu pegar aqui, que é mais fácil assim. Ó, vocês estão vendo assim, aqui o núcleo, né? Isso é o núcleo. Vocês estão vendo aqui o citoplasma. Essas duas organelazinhas aqui, ó, a gente chama de centríolos, certo? Que elas participam do processo de divisão celular. E esse aqui em azul, adivinha o que é isso aqui? Como é o nome disso aqui? Que tá em azul. Toda assim, parece uma linha. Isso aqui é o que, gente? DNA. DNA, certo? É o DNA. Que quando a célula estiver pronta para se dividir, ele vai estar no formato de cromossomos, certo? Então vejam como esse slide está bem explicado. Então a gente tem a célula em prófase, tá certo? E ela vai começar a se dividir. Então vejam que o DNA está todo assim, ó, largadão, tá certo? Aí vejam, o DNA desespiralado, solto na célula de maneira desorganizada. Tranquilo? É assim que ele se encontra, tá? Depois, o que é que vai acontecer? Inicia-se a condensação do DNA para formar cromossomos. Então, o DNA está lá tranquilo. Aí, quando a célula vai se dividir, aí entra em prófase. Aí, quando entra em prófase, o que é que acontece? O DNA ele começa a se condensar, né? Ele começa começar a se enrolar inteiro para poder ficar no formato de cromossomo, certo? Nessa fase ocorre também a duplicação do centríolo. Lembra, o centríolo é essa estruturazinha aqui que eu falei a vocês que vai participar do processo de divisão celular. Então, o centríolo ele se divide, tá certo? Migração dos centríolos para os polos da célula e formação das fibras. Então, quando os centríolos se dividem, eles vêm cada um para um lado. Eles vêm um para cá e outro para cá, dentro da célula, certo? E também acontece a formação das fibras do fuso mitótico. Tá vendo que aqui tem um monte de linhazinhas assim? Então, essas são as fibras do fuso mitótico. Tudo isso acontece na prófase, tá certo? Ô, professor, Oi. Vitor não tá mais conseguindo entrar. Manda ele tentando. Tá dizendo que o Zoom não está respondendo. Manda ele tentando. Tá. Aí aqui, gente, eu tenho que a carioteca, tá vendo, ó? Que é a membrana que delimita o núcleo, tá vendo? Ó, a carioteca. Eu fiz não muito redondo, mas dá para você entender. E aí essa carioteca na prófase, eita, ela não vai fazendo do jeito que eu quero. Vamos de novo, ó. Eu tenho a carioteca, só que na carioteca, ó, na carioteca, ela começa a se desfazer, certo? A carioteca vai ter um momento, né, que essa membrana nuclear ela vai se desfazer por completo, certo? Ela começa a desaparecer. Tudo isso na prófase. Então, resumo. Na prófase, o que é que vai acontecer? Início da condensação do DNA para formar os cromossomos, duplicação dos centríolos, formação do fuso mitótico, né? Migração dos centríolos para os polos opostos da célula e formação das fibras mitóticas, certo? E rompimento e regeneração da carioteca, tá certo? Rompimento e degeneração da carioteca.
Dúvidas? Não? Pronto, vou passar. Aí, quando tudo isso acontece na prófase, aí a célula passa para a segunda fase, que é a metáfase. Aí veja como é que a metáfase é. O que é que aconteceu aqui? O DNA ele agora já está totalmente enovelado, condensado na forma de cromossomo. Estão vendo a diferença? Já não existe mais o núcleo foi desfeito, né? A carioteca não começou a se desfazer, a membrana nuclear, então já não existe mais o núcleo, tá certo? Então vejam o que acontece aqui nessa fase, ó. Eu tenho os centríolos aqui nos polos, como vocês viram, as fibras, e essas fibras, elas se ligam ó, no centrômero de cada cromossomo, ó, tá vendo? As fibras. Isso é o que a gente chama de fibras do fuso mitótico. Tá? Aí vejam, etapas da metáfase. Ocorre o grau máximo de condensação dos cromossomos. Tá certo? Ou seja, na prófase ele começa a se condensar, certo? E na metáfase é onde ele está no seu grau máximo de condensação. Os cromossomos terminam a condensação nessa fase, na metáfase. Outra característica dessa fase, todos os cromossomos da célula, eles vão se alinhar na região equatorial da célula, certo? Ou seja, todos os cromossomos da célula, eles vão se alinhar no meio, ó, tá vendo, ó? Que eles ficam todos no meio, em fila, então eles vão se alinhar desta forma, certo? Próxima etapa é que os centríolos, eles ficam nos polos das células, certo? E eles lançam os fusos mitóticos e eles se grudam, meio que se grudam ó, no cromossomo, bem no centro, tá? No final da metáfase ocorre a divisão do centrômero. Então, o centrômero, gente, ele é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Ó, aqui eu tenho uma cromátide, certo? E aqui eu tenho, deixa eu fazer assim. Outra cromátide, certo? Então, essa região aqui, que parece uma alçazinha, é o centrômero, que ela fica ligada. Tá? Então, na metáfase, o que é que vai acontecer? Esse centrômero ele vai se dividir, tá certo? Ele vai se romper. E vocês vão ver agora o que acontece. Vê só. Aí a gente passa para a terceira fase da mitose, que é a anáfase. Vejam. Então, vejam por que ele se rompe, o centrômero. Porque os cromossomos eles vão ser agora ó, puxados. Certo? Eles vão ser quebrados ao meio e puxados. Tá vendo? Então, anáfase, na ciência, na biologia, ana, ele significa divisão. Certo? Professor, Oi. é tipo um imã, né? É tipo uma corda Sei. que tá puxando. Que são as fibras do fuso é quem puxa. Entendeu? Aí veja, ana na biologia significa divisão, meio, metade, certo? Então a separação das cromátides irmãs vai acontecer aí, ó, na anáfase, tá certo? Então veja o que está acontecendo. Aí acontece o encurtamento das fibras do fuso, certo? Esses cromossomos eles são puxados para os polos da célula, vai uma quantidade de cromossomos vai para um lado e outra quantidade de cromossomos vai para o outro, tá certo?
ocorrendo a separação e migração das cromátides para os polos da célula. Tá? Vejam como é simples, né? Você, na sua cabeça, você está imaginando a célula se dividindo, tá certo? Depois que isso acontece, o que é que vai acontecer? Esses cromossomos, eles vão começar a se desenrolar e voltar à forma original, certo? E aí a gente entra na forma de telófase. Vejam só a telófase como é, tá certo? Então, a telófase, ele é o contrário da prófase. Tá certo? Enquanto a prófase começa o cromossomo a se condensar, no caso da telófase, o cromossomo ele começa a se descondensar. Certo? Ele se desenrola todinho e ele volta à sua forma original. Na prófase ocorre o desaparecimento da carioteca. Já na telófase, ó, ocorre o quê? O aparecimento da carioteca. Ó, veja aqui, ela, ó. Gente, quem é que tá mexendo aí? Para de mexer. Ó, aqui também, o aparecimento da carioteca. Tá vendo? Reconstituição de novas cariotecas reorganizando o núcleo, tá certo? Certo? Os cromossomos se descondensam e desaparecem as fibras do fuso. Então, as fibras do fuso, ó, tá vendo que elas estão bem curtinhas aqui, ó? Elas já não existem mais. Cada centríolo vai ficar de um lado, porque a célula vai se dividir, tá certo? E no final, a célula ela vai sofrer, ó, a separação. E aí eu tenho a divisão da célula. Não é lindo? Digam se não é a coisa mais linda do mundo. Dúvidas? Não. Pronto. Não, também não. Aqui é na célula vegetal. Aí, ó. Objetivos da mitose. Crescimento e regeneração dos tecidos. Tá certo? A mitose acontece para que os nossos tecidos eles se regenerem e cresçam. Tá? Cicatrização. Quando você leva um corte, por exemplo, como é que cicatriza? Justamente essa é uma regeneração celular. Certo? As células elas começam a se desenvolver naquela região da lesão para formar a cicatriz. Tá? Formação de gametas em vegetais. Formação de gametas em animais por partenogênese. Isso a gente vai estudar ainda, não se preocupem. Certo? Então, formação. Para as células germinativas se formarem, elas primeiro precisam passar por um processo de mitose para depois passar por um processo de meiose, que é a outra divisão celular que a gente vai estudar. Tá certo? Divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário é outro objetivo. Tá? O que é o zigoto? O zigoto é a célula fecundada. O espermatozoide fecunda um óvulo, né? Eles se fundem e formam o zigoto. Tá certo? Dúvidas? Tem certeza? Deixa eu ver aqui se eu acho o meu slide sobre meiose. Meu computador está lento. Rapidinho, deixa eu ver aqui se eu consigo achar.
Achei não. Vai ser esse mesmo. Voltei. Gente, alguma dúvida? Tem algum menino aí do primeiro ano do ensino fundamental que está desenhando? Eu só continuo a aula quando ele chegar lá e apagar. Vamos, meu filho, apague. Você não soube fazer? Então vejam, crianças. É o seguinte. Na meiose, o que é que vai acontecer? Vai ser um tipo de divisão celular que ela vai acontecer com as células germinativas. Finalizei a aula, tá, gente? Tchau.